A sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. A sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Ouvintes, são milhares e milhares que nesta hora respondem que formam a igreja. Agora, uma pergunta pode esclarecer muita coisa através de sua resposta. Esses milhares de milhares sabem o que significa o sétimo selo? O que significa os 7 selos para esta que se chama igreja? Igreja não é catedral, não é parede, não é templo. Igreja é formada de pessoas, homens, mulheres e crianças. Isto é que é a igreja. Infelizmente, caiu um sistema, um espírito de sistema que colocou na cabeça da igreja, isto quer dizer, do povo, que é como muitas águas, multidões, um poder eclesiástico, político, financeiro, que não vem de Deus. Não vindo de Deus, esse povo não pode receber as coisas de Deus. Recebe a chuva, o sol, como o joio recebe junto com o trigo. Mas as bênçãos de Deus não se limitam apenas ao material, à saúde, à prosperidade financeira, que nem sempre quer dizer bênção de Deus. A maior parte significa separação de Deus. Então veja o grande mal do sistema, que encabeça o povo chamado de a igreja. O profeta desta era está afirmando na mensagem à festa das trombetas que a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Isso quer dizer que a igreja, cuja cabeça é Cristo, já tem o benefício, já goza do benefício do sétimo selo, da revelação dos 7 selos. Já foi para a igreja.
porque ela recebeu. Alguém disse, mas o sétimo selo é o silêncio, meia hora de silêncio. E ninguém sabe, nem os anjos nos céus, e ninguém sabe, está escrito. Mas o revelador disto deixou bem claro que aquilo é o dia e a hora da vinda do Senhor, da aparição do Senhor. Ele disse assim, é bom que ninguém saiba, porque haveria muitas mistificações. A cabeça, o intelecto, a mente, não sabe. Mas a alma do eleito sabe. Não é tudo que sua alma sabe que sua cabeça sabe. Que minha cabeça sabe. Por isso que Abraão chamou as coisas que não são como se já fossem, estando certíssimo de que aquele que prometeu era capaz de cumprir. E a melhor e mais acertada interpretação da palavra fé está em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O profeta desta era pregou uma mensagem cujo título é Deus é seu próprio intérprete. E Pedro disse, em outras palavras, que ai daquele que tentar interpretar. É o que mais acontece. Paulo profetizou a respeito dos últimos dias que esse povo chamado de igreja, amontoaria doutores para si, para lhes ensinar, lhes pregar, conforme suas próprias concupiscências, porque eles teriam comichão nos ouvidos. Veja isso, 2 Timóteo capítulo 4. Isso é a pura verdade. Não é um pensamento próprio. Isso não saiu de quatro paredes. Isso é assim, diz o Senhor, é a realidade. Então veja, o que significa a revelação dos 7 selos? Para a igreja cuja cabeça é Cristo, é, sem dúvida alguma, tudo é a última bênção espiritual que se recebe aqui, nesse solo, é a revelação dos 7 selos. Quando a pessoa tem a revelação dos 7 selos, é porque ela tem a revelação das 7 eras da igreja. Quando ela tem a revelação das 7 eras, ela tem a revelação da semente da serpente. Aí já vai lá no Gênesis, e vem do Gênesis até Apocalipse. Então aí ela tem a revelação do batismo do Espírito Santo sem sensação, sem a lógica, sem a cabeça. Então voltamos a afirmar, a alma do eleito sabe o que a cabeça não sabe. Por isso ela não interroga. Veja o caso de Maria, a Virgem Maria. Aquilo era absolutamente impossível. Uma virgem conceber e dar à luz um filho sem conhecer um varão? Foi a pergunta que ela fez. Essa foi sua cabeça.
a razão, a lógica. Logo, a sua alma diz: fique calada. Cumpre em mim segundo a tua palavra. Assim que o anjo disse: o Espírito Santo lhe cobrirá. Foi toda a satisfação que ela recebeu. Veja como é diferente desse crente especulador. Essa mulher especuladora, curioso, chegam a querer saber quem era a mulher de Caim. E essas perguntas idiotas, de curiosidade apenas dentro da Bíblia. A viúva de Serepta de Sidom não tinha todo o azeite, toda a farinha para a sua sobrevivência, mas ela tinha um pouquinho apenas, que foi multiplicado e correspondeu com todas as suas necessidades. E significou a aceitação de Elias em sua casa, não só azeite e farinha, mas também o resultado disso, que é Cristo, o Espírito Santo, resultou em ressurreição. Essa que é a revelação. O profeta nos mostra que nós encontramos sob o 7º selo, que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam mantos, lhes foram dados mantos, não que eles o mereciam, porque eles estavam na dispensação, quando Deus ainda tratava com graça para com os gentios, não os judeus. Israel está salvo como uma nação, como povo. Deus trata com Israel como nação. Os gentios são um povo para seu nome, não uma nação para o seu nome. Israel. Então, esse povo é composto de indivíduos, de pessoas. E ele trata com cada indivíduo individualmente. Aí vem o grande desafio que cada um de nós precisa parar para pensar. Isto é verdade. O que vamos afirmar? Se Deus trata com um indivíduo, com você, e trata com outro indivíduo ali, o seu irmão, e trata com outro indivíduo, com vários indivíduos, com várias pessoas, porventura terá uma daquelas que vai ter outro batismo, outro Senhor, um Senhor de 3 personalidades. É a mesma fé, é o mesmo batismo, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Se Deus tratou comigo e tratou com você, nós temos a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo profeta. Nós podemos ver ao longe, como disse São Pedro, porque a estatura do varão perfeito não é do homem, é de Cristo, no homem, cumprindo o grande mistério de Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso não é apenas uma palestra de um mestre. Isto é, assim diz o Senhor. Deixa Israel, deixa os judeus. Deus cumpre para com os judeus o seu programa,
o seu propósito. Agora pense em você como gentil. Tem que sofrer um tratamento individual. É aí onde todo sistema cai por terra para você. Somente Deus e você. Você e Deus. Por quê? O arrebatamento se trata de pessoas, um grupo de pessoas que foram unidas pela mesma fé, pela mesma revelação, pelo mesmo Deus. Agora, nós temos, debaixo da trombeta, das 7 trombetas, cumprimentos horrendos que, por exemplo, o profeta mostrando sobre Stalin, Hitler e todos estes ditadores que se levantaram sob aquela mesma era. Essa era especialmente concentrou na Alemanha e todas as outras nações. Os judeus se espalharam através de toda a terra, pois ali se levantou nos últimos 50 anos uma grande perseguição contra os judeus, que hoje até existem filmes, um filme, a série como Holocaustos. O profeta afirma que ele foi lá. Ele disse: eu fui ali, a velhos lugares onde eles queimavam seus corpos e cremavam, e usavam suas cinzas para fertilizar o solo. Filhos judeus e mulheres e tudo mais. Agora, eles tentam negar isto. É como a chamada Santa Inquisição, que matou, a igreja matou 68 milhões de cristãos. Mas lá está a prova. Aí está a história que não deixa falhar, não nega nada disto. E tanto quanto as trombetas se cumprem, os selos também têm se cumprido. E se cumprirá, e se concluirá com o arrebatamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, um mesmo coração. Essas almas são unidas. Essa que é a unidade. Não é uma coxa de retalho, cada um com sua cor. Não. A unidade desta noiva de Cristo é padrão. É uma cor só. Ela tem uma cor carmesim. Ela tem uma cor vermelha do sangue de Jesus Cristo, que é a bandeira do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Amém.